Oleodutos VAT 22, 24 e 34 polegadas. O trecho de oleodutos Revap-Guararema é formado por 4 linhas de 16, 22, 24 e 34 polegadas, além dos dutos Osrio 16 polegadas e Gaspal 22 polegadas. No período de agosto de 2009 a outubro de 2010, o suporte obras da Transpetro, através das contratadas Sachs Construção e Montagem e o consórcio MM Dutos, realizou obras de manutenção preventiva nas linhas dos dutos Osvat com 22, 24 e 34 polegadas no trecho da Revap Guarulhos. A faixa Osvat segue do terminal de Guararema até o terminal de Guarulhos, com aproximadamente 25 quilômetros de extensão, atravessa áreas dos municípios Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Guarulhos, passando por áreas urbanas povoadas e áreas rurais e cruzando rodovias e ferrovias. Oleoduto Osvat 22 polegadas. Com uma lista de 28 pontos para inspeção, as atividades no oleoduto Osvat 22 Revap Guarulhos foram divididas em 2 etapas para inspeção. Do trecho Revap Guararema, foram inspecionados 5 pontos no período de novembro de 2009 a outubro de 2010. Destes, todos foram concluídos sem necessidade de reparos. Do trecho Guararema-Guarulhos, foram inspecionados 23 pontos no período de abril de 2009 a setembro de 2010. Desta lista, 6 pontos foram reparados utilizando o método de dupla calha, sendo realizados 12 metros e 85 centímetros de reparos. Os demais 17 pontos foram liberados sem necessidade de reparos. Ponto 14. Nesse trecho destacou-se o ponto 14, localizado no município de Itaquaquecetuba, em área urbana, onde para acessar a faixa foi necessário demolir o muro palito. Posteriormente, para inspecionar o duto, foi aberta a vala por meio de escavação mecânica, garantindo sua estabilidade com escoramento metálico. Após a retirada do revestimento do duto, inspeção e conclusão dos reparos, foram realizados os serviços de recomposição do muro palito e da vegetação no local. Ponto 17. O ponto 17, pela sua localização em área urbana no município de Itaquaquecetuba, exigiu atenção especial na mobilização da equipe e seus equipamentos de trabalho, com o acompanhamento da comunicação. Também destacou-se a área de vivência, onde todo o corpo técnico e demais equipes, técnicos e SMS, se reuniram para planejar as ações de inspeção e reparo do duto. Oleoduto Osvat 24 polegadas. O oleoduto Osvat 24 Revap Guarulhos teve uma lista inicial de 40 pontos para inspeção. Esse trecho também foi dividido em 2 etapas para inspeção, trecho da Revap Guarulhos e trecho Guararema Guarulhos. No trecho da Revap Guararema, foram inspecionados 16 pontos no período de novembro de 2009 a outubro de 2010. Destes, 6 foram reparados utilizando o método de dupla calha, totalizando 11 metros e 30 centímetros de reparos. Os outros 10 pontos foram liberados sem necessidade de reparos. Ponto 8. Neste trecho, destacou-se o ponto 8, localizado paralelo à rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, numa área que atravessa grandes propriedades com extensas plantações de eucaliptos. Diante de suas características naturais e interferências, o ponto 8 exigiu atenção especial de todas as áreas. Para a abertura da vala, foi realizada a escavação mecânica e utilizando escoramento metálico para o acesso ao duto. Nesse ponto, o defeito no duto encontrava-se no cruzamento da faixa da Transpetro com a galeria de águas pluviais, condição pela qual, para se iniciar os serviços de inspeção e posterior reparo, resultou na demolição do concreto armado. O ponto foi concluído com a recomposição dos serviços civis e da vegetação existente. Do trecho de Guararema a Guarulhos foram inspecionados 24 pontos, no período de dezembro de 2009 a junho de 2010. Ao todo, 10 pontos foram reparados utilizando o método de dupla calha,
num total de 18 metros e 35 centímetros de reparos. 14 pontos foram liberados sem necessidade de reparo. Ponto 24. Localizado em área rural do município de Mogi das Cruzes, onde o grande obstáculo foi a dificuldade de acesso para o transporte de materiais e equipamentos na fase inicial dos trabalhos. Para a abertura da vala, utilizou-se a escavação mecânica e sua estabilidade foi garantida com o escoramento metálico. As dificuldades desse ponto foram a necessidade de esgotamento da água da vala e o desmonte de rocha para, na sequência, realizar a retirada do revestimento existente no duto, inspecionar e concluir os reparos de dupla calha. Oleoduto Osvat 34 polegadas. O oleoduto Osvat 34 polegadas, com 35 quilômetros de extensão e em operação desde 1979, é o responsável pelo transporte de petróleo e seus derivados entre o terminal de Guararema e a refinaria Henrique Lages, Revap de São José dos Campos. Durante o período de execução, de agosto de 2009 a maio de 2010, com uma lista inicial de 40 pontos para inspeção, foram realizados reparos com instalação de dupla calha em 6 pontos. 34 pontos foram inspecionados e liberados sem reparo. Nesse trecho, a faixa da Transpetro atravessa também as instalações CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Ponto 27. O destaque nessa faixa foi o ponto 27, cujo acesso ocorreu em área residencial de São José dos Campos, exigindo atenção redobrada de toda a equipe para garantir a tranquilidade da comunidade. Para possibilitar a execução do reparo do defeito, localizado na válvula de vente, dispositivo situado dentro da área da caixa de válvula número 1, foi necessária a demolição de alvenarias e do piso de concreto armado existente. Após as demolições, foi realizada a escavação mecânica para a abertura da vala e a retirada do revestimento para acesso ao duto. Finalizado o reparo, foram realizados todos os serviços civis necessários para recompor totalmente os locais que sofreram demolições e escavações. As rotinas de manutenção do oleoduto Osvat 34 totalizaram 14 metros e 27 centímetros de reparos, do tipo dupla calha, nos 6 pontos reparados, além do restabelecimento realizado no ponto 27. Por fim, no trecho de oleodutos do Osvat 22, 24, 34 polegadas Revap Guarulhos, foram abertos 108 pontos, reparados 28 pontos e outros 80 pontos foram liberados sem necessidade de reparo. O total de reparos de dupla calha aplicado foi de 56 metros e 77 centímetros. Durante todas as etapas, as obras de manutenção preventiva nesses oleodutos foram acompanhadas pelas diversas áreas, o que resultou no sucesso dos trabalhos e no atendimento das diretrizes do Programa de Integridade de Dutos da Transpetro.